Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos estudar o Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, conteúdo previsto no edital do nosso concurso. Pessoal, o Estatuto da Universidade é uma norma que toda universidade possui, trazendo as suas principais regras internas de funcionamento. Além desse estatuto, também a universidade vai ter outras normas, o regimento geral e outros regulamentos que complementam este estatuto. Aqui na aula eu vou mostrar para vocês as principais informações sobre o estatuto, como que ele pode ser perguntado em prova e no final teremos algumas questões simuladas que eu elaborei, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai ser cobrado na prova do nosso concurso. Vamos ao que interessa, vamos conhecer então aqui a estrutura da UFSM. Primeiras informações que a gente tem que saber. Bom, tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Que ela tem sede na cidade de Santa Maria. Claro, a Universidade Federal de Santa Maria tem sede em Santa Maria. Seria uma pergunta muito simples da banca se isso fosse questionado. Não é comum que elas perguntem onde é a sede da universidade, porque todo mundo sabe. Agora, ela é uma instituição federal de ensino superior, a gente também sabe, né? É uma universidade federal, então é uma instituição federal de ensino superior. Até aqui está bastante óbvio. Sendo uma autarquia educacional de regime especial. Aqui a gente tem a principal informação que eu acredito que eles podem perguntar na prova. Porque aqui a gente tem a natureza jurídica da universidade. O que é a universidade? Ela é um órgão público? Não. Ela é uma fundação pública? Também não. Ela é uma empresa pública? Não. Ela é uma sociedade de economia mista? Não. Tudo isso, se aparecer na prova, está errado. Porque ela é uma autarquia. A autarquia é uma das espécies de entidades da administração indireta que a gente tem no direito administrativo. E uma pegadinha que as bancas gostam de fazer em prova é trocar autarquia por fundação, por exemplo. A UFSM não é uma fundação, ela é uma autarquia educacional de regime especial. Por que regime especial? Porque as autarquias têm um regime especial diferenciado em relação às autarquias em geral. Existem muitas outras autarquias federais, como, por exemplo, o INSS. Só que as outras autarquias federais, em geral, não possuem algumas características que a UFSM possui, pelo fato de ser uma autarquia em regime especial. Que características são essas? A gente vai estudar hoje que ela tem uma autonomia didático-científica, também conhecida como autonomia pedagógica. A UFSM, ela tem autonomia para decidir como que os conteúdos vão ser ensinados. Isso não vem como uma ordem do Ministério da Educação de cima para baixo. Cada universidade federal possui essa autonomia didático-científica, que é definir quais são os seus cursos e como eles serão ensinados. E isso independe do governante, independe de quem está lá no Ministério da Educação ou na Presidência da República. As universidades possuem essa autonomia em relação à política. Isso é bem interessante. E também tem um regime especial de escolha do reitor, que a gente também vai conhecer hoje nesta aula. Então, a gente tem que lembrar que a natureza jurídica da UFSM é de autarquia. Essa pode ser uma pegadinha na prova, a banca trocando a natureza dela. E ela é vinculada ao Ministério da Educação. Bom, que ela é vinculada ao Ministério da Educação, eu acho que para todo mundo é óbvio, né? Não seria o Ministério da Saúde ou o Ministério da Cultura. Não, a universidade está ligada, claro, ao Ministério da Educação. Só que aqui tem uma pegadinha que eles podem fazer. E sabe qual é? Eles podem trocar a palavra vinculada por subordinada. Quando eu sou subordinado a alguém, eu posso receber ordens desse superior.
Subordinação é uma relação hierárquica. A universidade, por ser uma autarquia, não tem subordinação a nenhum ministério, nem ao presidente da República. Ela não é subordinada a ninguém. O que existe na universidade é uma vinculação ao Ministério da Educação, que possui um controle bem limitado sobre a universidade. Então, se a banca afirmar que a UFSM é uma autarquia subordinada ao Ministério da Educação, está errado. Ela não é subordinada a ninguém. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Então, essas são as 3 características que a banca pode perguntar na prova sobre a UFSM. Bom, por ser uma autarquia em regime especial, ela possui uma autonomia diferenciada. Ela tem autonomia didático-científica, que é justamente aquela autonomia pedagógica de decidir quais e como os conteúdos vão ser ensinados nos seus diversos cursos. Ela tem uma autonomia disciplinar. O que é essa autonomia disciplinar? A própria UFSM vai apurar e aplicar penalidades para os seus professores, alunos e servidores. Ela tem essa autonomia disciplinar. Então, quando um servidor da UFSM comete uma infração, ele vai ser punido na própria universidade. A própria universidade vai apurar e punir. Ela tem uma autonomia administrativa. A reitoria vai se organizar administrativamente e vai administrar as unidades também da UFSM, cada unidade contando com diretor e vice-diretor, como a gente vai ver. E ela tem uma autonomia financeira, porque a UFSM tem os seus próprios recursos e ela faz a gestão dos seus recursos. Então, essas são as autonomias que a UFSM possui. E a organização vai seguir, é claro, a legislação federal, principalmente as regras da LDB, que é a Lei 9394 de 96, que estabelece as regras da educação no Brasil, né? A LDB. Esse estatuto, o regimento geral da UFSM, que é outra norma que explica melhor. O regimento geral ele é um pouco maior que o estatuto, ele vai repetir muitas coisas que estão no estatuto, mas ele vai dar algumas informações a mais. A gente pode dizer que o regimento geral é mais completo. E sempre é interessante estudar primeiro o estatuto e depois o regimento, porque o regimento vai repetir muitas coisas que estão no estatuto. E também tem outros regimentos que complementam o regimento geral. Cada unidade da UFSM pode ter o seu próprio regimento. Além disso, os conselhos da UFSM, que são órgãos deliberativos, que são o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eles também editam suas próprias normas, que são as suas resoluções. Então, essa é a legislação que a UFSM, claro, vai seguir. Bom, quanto a finalidades e objetivos, quais são as finalidades, quais são os objetivos aqui da universidade? Bom, primeiro, promover de forma indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Pessoal, o ensino, a pesquisa e a extensão são coisas que andam juntas. Um complementa e se relaciona com o outro. Então, a UFSM ela não vai promover de forma separada o ensino, a pesquisa e a extensão. Não, ela vai promovendo tudo conjuntamente. E quem está pesquisando, está ensinando, está oferecendo cursos de extensão, uma atividade se relaciona com a outra. A pegadinha que a banca poderia fazer aqui é dizer que a UFSM vai fazer isso de forma separada, de forma dissociada. E não é, né? A gente sabe que ensino, pesquisa e extensão sempre são indissociáveis, um não se separa do outro. Também a UFSM vai fomentar e incentivar o desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário, artístico e desportivo. Vai formar profissionais e especialistas de nível superior, isso por meio dos cursos de graduação e pós-graduação. Vai formar profissionais de educação básica de nível médio e profissional
dos diversos níveis e modalidades, porque a UFSM vai formar profissionais que serão professores nas licenciaturas e também preparar recursos humanos qualificados por meio dos seus cursos de pós-graduação. Preparar recursos humanos qualificados é preparar profissionais para atuar em diversas áreas nos cursos de pós-graduação. Bom, e os objetivos da UFSM? O artigo 5º, ele vai dividir os objetivos da universidade em 2 grupos. Objetivos fundamentais no primeiro inciso e especiais no segundo inciso. Os objetivos fundamentais da UFSM são promover a educação integral, desenvolver o ensino para formação e aperfeiçoamento de profissionais, técnicos e pesquisadores de alto nível, estimular a pesquisa pura ou aplicada, incentivar a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, desenvolver a educação profissional nos diversos níveis, básico, técnico e tecnológico, fomentar a extensão aberta à participação da população, buscando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica. Claro, porque na universidade se faz a pesquisa, se desenvolvem técnicas e ideias e concepções, e quando se oferece um curso de extensão, está levando esse conhecimento que se adquiriu aqui na universidade para as pessoas que vão aplicar esse conhecimento. Porque não adianta a gente fazer um estudo na universidade e descobrir todas as soluções para os problemas do mundo se nós não levarmos essas soluções para o mundo. E é isso que a extensão faz. A extensão vai oferecer cursos, então, que não são necessariamente uma graduação, um mestrado, nada tão aprofundado, mas cursos de extensão para profissionais que possam aplicar esses conhecimentos que a universidade alcançou por meio da pesquisa e criação. Também divulgar os conhecimentos culturais, científicos e técnicos que são patrimônio da humanidade e transmitir o saber por meio do ensino, publicações e outras formas de comunicação. Esses são objetivos fundamentais. E ainda são objetivos especiais: incentivar o estudo dos problemas relacionados com o progresso da sua região geoeconômica, do próprio estado do Rio Grande do Sul e do país. Colaborar com o poder público na solução dos problemas nacionais, buscando o desenvolvimento do país. Contribuir por fortalecimento da paz e da solidariedade universais. E estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar também serviços especializados para a comunidade e estabelecer uma relação de reciprocidade com a comunidade, uma troca, né? E para a realização dos seus objetivos, pode ainda a universidade criar cursos de extensão fora da sua sede, mediante prévia autorização do Conselho Nacional de Educação. Porque o curso de extensão vai levar um conhecimento para uma determinada categoria ou segmento. E às vezes é mais fácil fazer isso fora da sede, não precisando que os profissionais daquela área venham até a sede da universidade. Quanto a princípios e normas de organização, aqui no artigo 6º a gente vai encontrar alguns princípios que a universidade vai observar e a banca pode te perguntar também quais são esses princípios. Unidade de patrimônio e administração. O patrimônio da UFSM é um só. Ele está espalhado nas suas unidades, só que ele é um só. Na sua gestão, na sua administração, a UFSM tem um só patrimônio e uma só administração, que é a reitoria. Claro que tem descentralizadamente nas unidades os diretores, né? Mas a ideia é a unidade, né? A ideia é que todos estejam em sintonia. Estrutura orgânica com base em departamentos reunidos em unidades coordenadas setorialmente. Nas unidades de ensino, nas universidades, a gente vai ter os departamentos, né? Os departamentos por área específica, eles são agrupados por área específica. Unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, sendo vedada, proibida a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. Ou seja, eu não devo ter 2 setores para fazer a mesma coisa. Se tem uma atividade a ser feita,
eu devo ter um setor só para aquela atividade, não ter mais de um para fazer a mesma coisa, porque é um desperdício. Também a racionalidade de organização com plena utilização dos recursos materiais e humanos, utilizar plenamente os recursos que a universidade tem, tanto recursos materiais como servidores e profissionais, docentes. Também universalidade de campo pelo cultivo das áreas fundamentais do conhecimento humano, estudadas em si mesmas ou relativas a perspectivas de ulteriores aplicações e áreas técnico-profissionais. E ainda, flexibilidade de métodos e critérios com vista às diferenças individuais dos alunos, peculiaridades regionais e possibilidades de utilização dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa. Essa flexibilidade de método e critério é que para um público ou para outro, para cada público deve-se ter uma abordagem. Não se deve tratar todos da mesma forma quando a gente está diante de uma desigualdade. E dependendo do público que vai receber o conhecimento, deve-se utilizar um método mais simples ou mais aprofundado, conforme o caso. Essa que é essa flexibilidade de métodos e critérios na aplicação aqui do ensino. Então é isso que nós temos nos princípios. Na sequência, a gente vai encontrar aqui a constituição da universidade, que também poderia se chamar de estrutura da universidade. Na estrutura da UFSM, a gente tem a administração superior, que vai fazer a gestão de todas as necessidades administrativas da UFSM. A gente tem as unidades de ensino superior, e tem também na UFSM unidades de educação básica, técnica e tecnológica. Então a gente tem a administração superior, as unidades de ensino nos seguintes centros de ensino e campi fora da sede. E aqui nós temos todas elas listadas, né? Os centros, por área específica, o campus de Cachoeira do Sul, campus em Palmeira das Missões e campus em Frederico Westphalen. Tem ainda as unidades de educação básica, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o Colégio Politécnico da UFSM e a Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. E para assistência e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, a universidade também vai ter outros órgãos suplementares centrais e setoriais. Quanto à administração, a gente tem aqui os seguintes níveis. A administração e coordenação vai se dividir em nível superior, intermediário e inferior. O nível superior de administração e coordenação, que seria o nível máximo na estrutura administrativa, é a reitoria. A reitoria está no topo, então, da administração superior. Intermediários, a gente tem as unidades e órgãos suplementares, porque cada unidade vai ter o seu diretor e vice-diretor, como a gente vai estudar. E inferiores são os departamentos, porque também cada departamento vai ter o chefe do departamento. E todos esses são órgãos de administração. A superior, que é a reitoria, os intermediários, que são as direções das unidades, e os inferiores, que são os departamentos. Todos esses são órgãos de administração aqui da universidade. Bom, a administração superior, ela é desempenhada pelos seguintes órgãos. A gente tem os órgãos de deliberação coletiva, que são órgãos colegiados formados por grupos de pessoas que vão tomar decisões importantes. E muita coisa que a reitoria vai fazer, ela só pode fazer após a autorização desses conselhos. E a gente tem, então, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores. Esses são 3 órgãos colegiados. Um órgão colegiado é um órgão que é integrado por mais de uma pessoa, é um colégio, né? E tem o órgão de execução, que é a reitoria. Lá nele atua o reitor da universidade. Os serviços burocráticos desses colegiados ficam a cargo de uma secretaria. Vai ter uma secretaria que vai dar toda a estrutura administrativa para que possam acontecer as reuniões e votações dos conselhos. Bom, então a gente vai agora na sequência conhecer cada um desses órgãos, cada um dos conselhos e depois a reitoria.
Primeiro, o Conselho Universitário. Esse é o órgão máximo de deliberação coletiva. Quem tem a palavra final, a decisão final em deliberações é esse Conselho Universitário. E ele tem a seguinte composição. Aqui estão os membros desse órgão colegiado. Em cada um dos conselhos, nós vamos ver quais são os seus membros, como é o mandato deles e o que faz cada um desses órgãos. E a banca pode te perguntar na prova quem são os membros, o que faz ou a duração dos mandatos, como a gente vai estudar. Começando então com o Conselho Universitário. Quem são os membros do Conselho Universitário? O reitor, que também é o presidente do Conselho Universitário, o vice-reitor, os diretores das unidades de ensino superior. Cada diretor de unidade de ensino superior é também membro desse conselho. Os diretores das unidades de educação básica, técnica e tecnológica também integram. Então a gente poderia dizer os diretores das unidades em geral. Um representante da categoria docente da educação básica, técnica e tecnológica. Então os professores de educação básica, técnica e tecnológica indicam um representante. Um representante dos docentes de magistério superior, por classe. E aí também, cada classe, então, do magistério superior vai indicar um representante. 2 representantes da categoria docente por unidade de ensino. Cada unidade de ensino, cada centro ou cada campi fora da sede vai indicar 2 representantes dos seus professores. 8 representantes dos servidores. A categoria técnico-administrativa em educação são os servidores da universidade. Aqueles servidores que não docentes, claro, né? Ainda, 8 representantes da categoria discente. A categoria docente são os professores. A categoria discente são os alunos, os estudantes. E eles também indicam representantes para o conselho. Ainda, 2 representantes dos servidores aposentados, sendo um da categoria docente e outro técnico de administração. Então vejam, inclusive aposentados têm seus representantes aqui. E também 2 representantes da comunidade local e regional. Esses então são os integrantes do Conselho Universitário aqui da UFSM. Na composição do conselho, o corpo docente ocupa no mínimo 70% dos assentos. Esse é um percentual que vai se repetir em diversos órgãos colegiados aqui do Estatuto. 70% dos integrantes devem ser professores, docentes da universidade. É isso. Os representantes dos incisos 5 e 6, que são esses da categoria docente, eles vão ser eleitos pelos docentes da sua classe por um mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Aqui, 2 pegadinhas que a banca pode fazer. Primeiro, ela pode mudar a duração do mandato. Ela pode tentar te enganar, dizendo que o mandato é de 1 ano ou de 4 anos. E para os docentes, o mandato é de 2 anos. E ela também pode fazer uma outra pegadinha, dizendo que é vedada, que é proibida a recondução. O que está errado, porque é permitida uma única recondução. Então é isso que nós temos aqui quanto à categoria dos docentes. Eles vão ter então mandato de 2 anos e é permitida uma única recondução. Os representantes que tratam o inciso 7, aí voltamos ali, o inciso 7 são os representantes da categoria docente por unidade. Cada unidade vai indicar 2 professores. Aqui, eles devem ser chefes de departamento ou coordenadores de curso de graduação e pós-graduação. E eles são indicados pelo Conselho de Centro de Ensino e dos campi fora de sede. É que cada unidade vai ter um conselho, e o conselho de cada unidade vai indicar esses 2 docentes. Bom, também tem os representantes dos servidores técnico-administrativos em educação. Aqui também são eleitos pelos próprios servidores, os servidores elegem os seus representantes por um mandato de 2 anos e também é permitida uma única recondução. É isso que nós temos aqui, mais uma vez 2 anos e permitida uma única recondução.
Não vai ser sempre que o mandato é de 2 anos, mas a maioria é de 2 anos. A gente vai ter alguns casos, como reitor e diretor, que o mandato é de 4 anos. Mas a maioria dos mandatos realmente é de 2 anos e a maioria prevê a permissão de uma única recondução. Também a gente tem os representantes da categoria discente, e aqui vocês têm que ter cuidado para não escorregar, para não cair em pegadinha. Da categoria discente, que é dos alunos, eles são designados anualmente. Se eles são designados anualmente, quer dizer que o mandato deles é de 1 ano, não de 2. Cuidado, hein? Os outros que a gente viu, o mandato era de 2 anos. Para os representantes dos alunos, o mandato é anual, é de 1 ano. Todo ano, então, é feita a indicação pelo DCE da UFSM. O DCE vai indicar quem serão os representantes dos alunos neste conselho. Os representantes que tratam o inciso 10, volta lá, o inciso 10 são os servidores aposentados, que a gente viu que é um dos docentes e um dos técnicos administrativos. São eleitos dentre seus pares. Quem são seus pares? Os aposentados. Então, é uma votação em que quem vota são os aposentados. Os aposentados elegem seu representante. E do inciso 11, que são aqueles da comunidade, eles são eleitos pelo Conselho Universitário, dentre nomes indicados por entidades que representam a comunidade. É publicado um edital para que as entidades que queiram ter representantes indiquem os representantes. Aí eles reúnem os nomes indicados e o próprio conselho elege quais são aqueles nomes que vão fazer parte do conselho. Esses representantes também vão ter um mandato de 2 anos, sendo permitida uma única recondução. Então vejam que aqui dentro do Conselho Universitário, os mandatos são de 2 anos e é permitida uma única recondução. A exceção que nós temos são os membros da categoria discente, os alunos, porque esses são indicados anualmente. Não é de 2 anos, esses é anualmente a indicação. Aí o artigo 12 nos traz que o Conselho Universitário vai se reunir mensalmente, e isso também pode ser perguntado, a periodicidade da reunião, porque muda de um órgão para o outro, e o Conselho Universitário então se reúne uma vez por mês, mensalmente em sessão ordinária. Se necessário, pode ser feita a convocação extraordinária do Conselho. Aí, ela é convocada pelo reitor ou mediante requerimento de 2/3 dos seus membros. E o Conselho delibera com a maioria simples dos seus membros. O artigo 13 traz as competências aqui do Conselho Universitário. Sobre elas, nós vamos conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!